Governador Wilson Lima, seja bem-vindo aqui à nossa programação em cadeia, na Band News Difusora FM e na Difusora do Amazonas. Bom dia. Bom dia, Rafael. Eu quero aqui aproveitar o espaço da rádio para me externar meus sentimentos aos familiares, aos centenas de milhares de eleitores, que sempre acreditaram no Amazonino Mendes. Nós sempre estivemos em lados opostos, tivemos batalhas duríssimas. Uma delas foi em 2018, quando eu enfrentei o Amazonino no segundo turno, e ele, então governador. Tivemos mais outro embate agora em 2022. Mesmo a gente estando em lados opostos, a gente precisa fazer o devido reconhecimento, entender a importância que o Amazonino Mendes teve para o estado do Amazonas, a importância dele na política. Estou decretando, inclusive, 7 dias de luta oficial, e já falei com a família, inclusive, coloquei o Estado à disposição, com todas as honras que são devidas a um chefe de Estado, enfim, toda a estrutura do Estado está à disposição nesse momento para dar o suporte necessário e conceder as honras que são devidas a alguém que teve uma história, uma trajetória, não só na política do Amazonas, mas na política brasileira. O amazonino, onde você vai no cenário nacional, quando se fala em Amazonas, o nome dele é muito lembrado. Então, a nossa homenagem hoje, no dia de hoje, ao Amazonino Mendes que nos deixa. Governador, o senhor falou agora que colocou o Estado à disposição, então, da família do ex-governador Amazonino Mendes. Isso quer dizer, então, que está disponível a estrutura do Estado, os espaços do Estado para uma despedida, para um velório, então, de um chefe de Estado? Claro, não tenha dúvida disso. A gente tem que entender, Rafael, que algumas questões estão acima de qualquer situação política. Um momento como esse está acima de qualquer questão política. Estou colocando à disposição, já coloquei à disposição da família, os espaços do Estado em que acharem que for melhor para receber o público, o Vasco Vasques, a Arena da Amazônia, enfim, e com todas as honras militares de um chefe de Estado, Corpo de Bombeiro à disposição, carro do Corpo de Bombeiros, enfim, todo aquele procedimento, todo aquele rito, toda aquela liturgia que é concedida a um chefe de Estado. Governador, eu estou aqui na bancada da Band News Difusora FM, a gente está ao vivo para 93.7 FM e também para a 96.9 na Difusora do Amazonas. Estou aqui na companhia da Tereza Pinheiro também, que vai lhe fazer uma pergunta agora. Governador Wilson Lima, bom dia, obrigada pela participação aqui conosco. Em suas redes sociais, logo após a notícia da morte do ex-governador Amazonino Mendes, o senhor falou que deve muito do que é hoje, ao ex-governador Amazonino Mendes, e também o reconheceu como um dos maiores líderes políticos da história do Amazonas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre esse aprendizado na sua trajetória política que foi transmitido por Amazonino Mendes. Oi, Tereza. Eu entrei na política efetivamente no ano de 2018, quando disputei a minha primeira eleição. E a minha primeira eleição que eu disputei foi para governo do estado do Amazonas. E o meu adversário era, até então, a maior liderança política do estado e alguém que estava no poder, tinha toda a experiência. E as construções que eu fiz na trajetória política e em toda essa minha estada enquanto político foi apontando o que eu achava que deveria ser corrigido, principalmente contra o grupo do Amazonino Mendes. E depois que eu fui eleito governador, ele e o grupo dele também começaram, aliás, os ataques eu comecei a sentir em 2018, durante a eleição e também durante a transição. Mas isso é importante para que a gente possa aprender, para que a gente possa corrigir, para que a gente possa amadurecer. Eu tive que amadurecer na marra, O meu amadurecimento foi muito precoce.
né, e enfrentei as maiores lideranças políticas do estado do Amazonas, e o amazonino foi uma dessas lideranças, e isso me permitiu aprender, isso me permitiu avançar enquanto governador, enquanto político e também enquanto ser humano. Governador, agora a gente vai introduzir aqui na nossa conversa, na nossa entrevista também, a jornalista Rosiane Carvalho, que também está conectada conosco agora e vai participar aqui da nossa programação especial. Rosiane, seja bem-vinda aqui à Band News Difusora mais uma vez. Olá, Rafael. Bom dia para você. Bom dia, Tereza. Bom dia, governador Wilson Lima. Bom dia para os ouvintes e para as ouvintes da Band News. Eu estou no ar? Sim, Rose, você está no ar nessa programação especial aqui na Band News Difusora FM, em cadeia com a Difusora FM, nossa co-irmã aqui na rede difusora de rádios. E aí, claro, a gente já pede para você participar da nossa entrevista com o governador que está no ar conosco. Certo. Bom dia também, portanto, aos ouvintes da Rádio Difusora do Amazonas. Eu, antes de mais nada, gostaria de registrar os meus sentimentos para a família, para os familiares e amigos do ex-governador Amazonino Mendes. Já me reporto ao governador Wilson Lima, porque eu estava presente lá no Palácio Rio Negro no momento em que o senhor, quando foi eleito governador pela primeira vez, foi receber a faixa de governador do ex-governador Amazonino Mendes. Eu me permiti ficar alguns momentos antes da sua chegada, governador Wilson Lima, observando o governador Amazonino Mendes naquele momento que também era um momento histórico. E ele ficou lendo algumas exposições que tinha ali no palácio, e quando o senhor chegou e o cumprimentou, o senhor falou algumas coisas para ele, sorrindo, e eu lembro que ouvi o senhor falar sobre a sua responsabilidade, que havia naquele momento uma responsabilidade da sua parte, falando algumas palavras, inclusive de respeito e generosas em relação ao legado dele. O senhor lembra desse momento? O que passou na sua cabeça para além da disputa, né, para o maior símbolo político do Estado naquele momento, que o senhor nunca tinha disputado nenhum cargo eletivo, aquele momento de receber a faixa de Amazonino Mendes? Eu lembro desse episódio, Rosiane. Inclusive o amazonino não queria ir ao Teatro Amazonas para me passar a faixa, né? Ele queria que fosse em outro lugar, que não fosse no Teatro Amazonas. Inclusive tinha a possibilidade dele não me passar a faixa. Mas enfim, isso é algo de bastidor que eu tô inclusive revelando agora. Nunca havia comentado isso com ninguém. Mas aí eu aceitei sim o pedido dele de ir receber a faixa lá no Palácio Rio Negro, e no momento em que ele me passou a faixa, eu agradeci a ele pela contribuição que ele deu ao Estado, e também disse da responsabilidade que eu tenho, ou eu tinha a partir daquele momento de conduzir os destinos do Estado do Amazonas. Governador, eu fiz agora há pouco uma pergunta ao ex-prefeito de Manaus, Serafim Correia, ex-deputado estadual, que foi um adversário de Amazonino Mendes também na vida política. Ele nos falou aqui que foi um grande amigo desde a época de juventude de Amazonino, mas que na política seguiram caminhos opostos e foram rivais na política, disputando 2 vezes a prefeitura de Manaus. E eu perguntei a ele o que era possível aprender com o rival na política, já que nós tínhamos entrevistado também outras pessoas que foram aliadas. O que é possível aprender, então, com o rival político? Eu faço essa pergunta para o senhor. A gente, principalmente quando é um rival político tão experiente como era o Amazonino Mendes, a gente se prepara melhor, né? Eu lembro que em 2018, se vocês pegarem o meu primeiro debate na televisão e o último debate, que foi com o Amazonino no segundo turno, o quanto eu consegui evoluir, o quanto eu consegui aprender, isso faz com que a gente esteja trabalhando para estar sempre um passo à frente do nosso adversário. O adversário ele é importante e a oposição é importante porque ele não deixa você cair na mesmice, não deixa você cair ali na sua zona de conforto. Você tem que estar sempre um passo na frente, ainda mais tratando de um político tão experiente, um político tão respeitado como era o Amazonino Mendes. Isso me fez evoluir, isso me fez me preparar cada vez mais
né, quando a gente teve os embates, e principalmente os debates em 2018, a questão das articulações, enfim, e da mesma forma agora no ano de 2022. Então, tudo isso é um aprendizado, você vai aprendendo com isso. E aí o que acontece? No processo como esse daqui, quando se disputa o governo do Estado, não tem cartilha, né, não tem manual. Então, você vai aprendendo no dia a dia, né, e esses embates me fizeram aprender muito, me fizeram amadurecer, e esse é um processo que a gente está em constante evolução. Então, as nossas honras hoje e nossa homenagem ao Amazonino Mendes. Bom, Rosiane Carvalho, agora há pouco teve uma falha na conexão, mas está de novo conosco, Rose. Pode continuar, então, a participar aqui da entrevista, por favor. Não temos o áudio aqui, a gente vai reconectar. Tereza Pinheiro, então, aciono você também para participar e continuar aqui na nossa entrevista. Governador Wilson Lima, a gente falava dessa questão do adversário. Não existe um inimigo político e sim um adversário. Eu gostaria que o senhor relatasse para a gente os principais feitos de Amazonino Mendes, né, que o senhor se espelhou para dar alguma continuidade. O que acontece, Tereza? A gente vive um novo momento, né? A maneira como se fazia a política há 10, 15, 20, 30 anos, ela mudou consideravelmente. A gente tem as redes sociais, a gente tem necessidades que são diferentes, por exemplo, na educação. Na educação a gente trabalha agora para lançar o metaverso, né? Hoje tudo é digital, a gente trabalha com os laboratórios de robótica. E quem passou, o amazonino, por exemplo, que passou, ele teve um legado, ele construiu lá as bases, muitas das bases do que hoje a gente consegue dar continuidade. A UEA é um exemplo disso, né? E outras ações que foram importantes para o povo do Amazonas, né? E, enfim, cada governador acaba tendo dentro do seu tempo ali, o seu legado, a sua entrega, né? Agora tem uma coisa também que é importante, e que isso o político deve perseguir, que tinha o Amazonino Mendes, essa conexão com o povo, essa conexão com o cidadão, a capacidade de conversar com um doutor e também conversar com o cidadão, por mais simples que ele pudesse ser, entendeu? Essa conexão no Amazonino era muito marcante. Isso me marcou muito nele, né? Eu sempre olhava e é o que eu persigo, né? Eu digo assim, meu Deus, entendeu? E tem gente que nasce com isso. Isso era muito natural dele. Ele tinha essa capacidade impressionante mesmo, como dizem muito, de hipnotizar as pessoas. Governador Wilson Lima, gostaria muito de agradecer aqui a sua participação, por nos atender no domingo para participar dessa programação especial que estamos aqui na cobertura na Band News Difusora FM, em cadeia com a Band News, com a Difusora do Amazonas, as duas emissoras aqui da Rede Difusora de Rádios. Muito obrigado pela gentileza de nos atender. Um grande abraço. Obrigado, Rafael, Tereza. Obrigado também a Rosiane Carvalho, todo mundo da Band News aí, parabéns pela cobertura. A gente segue aqui à disposição, mais uma vez, externo aqui meus sentimentos aos familiares, aos amigos e aos centenas de milhares de eleitores do Amazonino Mendes que nos deixou hoje. Muito obrigado, governador.